lidado com o tratamento próprio da enfermidade e está numa outra etapa agora, né? Já completando as radioterapias e já fazendo uso de uma medicação oral que irá acompanhá-la aí pelos próximos anos, né? Uma medida de cuidado, uma medida de controle, uma medida de enfrentamento. E isso traz o desafio, né? Porque para o corpo da gente assimilar qualquer medicação, você sabe como que funciona, alguns de nós não têm tanta facilidade com isso, quanto mais um tratamento severo, um tratamento mais amplo como esse, tá bom? Mas eles estão em casa nos acompanhando e eu acho importante também em favor deles nós orarmos. Eu sei que não são só eles que estão passando por momentos difíceis, né? Assim, de enfrentamento, mas gostaria especialmente de orar em favor dos nossos queridos, pastor Wellington, missionária Marcela. Você pode orar comigo nesse momento? Deus nosso Pai, nós queremos agradecê-lo porque em todas as circunstâncias da nossa vida o Senhor está conosco, nos respaldando e nos sustentando, e não é diferente neste tempo, na vida do pastor Wellington, da sua esposa missionária Marcela, nesta lida com as coisas próprias da saúde. Ó Deus, nesse tempo em que ela está recebendo mais uma etapa dos procedimentos e das medicações necessárias ao cuidado com a sua saúde. Então, completa nela esta boa obra. Ó Deus, nós cremos que ela está curada, nós cremos, ó Deus, que através desse procedimento, das medicações que acompanharão por um tempo, que ela consolidará, ó Deus, esta cura em sua vida, e tudo isto vem do Senhor, toda boa dádiva vem do Senhor, e nós queremos reconhecer e celebrar aqui e agora. Então, como igreja, pedimos que o Senhor amenize, Senhor, e mesmo, Senhor, ajude-a a responder bem a essas medicações e a esse tratamento, para que ela tenha, assim, um bem-estar, para que ela se sinta, ó Deus, renovada no vigor e disposta para todas as coisas próprias da vida, desde a sua casa, no exercício do seu dia profissional, e também para as coisas próprias do ministério, que o Senhor tem confiado em suas mãos. Então, crendo que o Senhor está tocando e assim operando, eu quero te agradecer e apresentar aqui a vida de todos aqueles que também, nossos queridos, estão sendo neste momento mencionados diante do Senhor. Agradecemos a Deus pela bênção que o Senhor concedeu ao Fábio da Lila, Senhor, de poder recuperar-se a ponto de já ter alta no meio da semana e estar de volta para o seio da família. Que o Senhor continue sustentando, renovando e abençoando, Pai. A saúde da dona Rosalina, ali, a mamãe da Joseli, da Gilmara, e também, ó Deus, outros irmãos queridos, irmãs que estão em recuperação de procedimentos, de cirurgias, gente por quem nós temos orado no tempo. Alguns estão aqui conosco e outros desde a sua casa nos acompanhando. Que o Senhor escute cada nome que está sendo mencionado neste momento pelos familiares e amigos que estão aqui, e que assim o Senhor possa, nessa medida de cuidado que só o Senhor tem, abençoar a história de cada uma destas famílias. E vem e dá um abraço em todos aqueles que, tendo se despedido dos seus, ainda carregam na sua alma, ó Deus, essa lida com a falta. Que a tua presença consoladora seja sobre cada um, porque só o Senhor, que conhece o caminho do nosso coração, pode assim fazer e abençoar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bom, gente. Só uma coisinha que eu acho que é importante repartir com vocês também. O pastor Fábio já nos fez a gentileza de compartilhar sobre a oferta de alabastro, né?
Naquele dia que nós tivemos o encontro de oração pela família, pastor Francisco trouxe-nos a palavra, né? Rasgai os vossos corações, foi o tema da mensagem. Naquele dia eu mesmo fiz aqui a minha oferta de alabastro por Pix, enviei o comprovante para a tesouraria, aquela coisa toda, tá? Nós vamos fechar essas ofertas agora, no último dia útil do mês de fevereiro. Então, se porventura você deseja participar disso, você pode fazer ainda por meios eletrônicos, até agora o próximo dia 29, esse ano é bissexto, né? Então, até o próximo dia 29. Tá bom, pessoal? Bênção de Deus? Glória a Deus. Ô, minha querida filha, nós temos aí a letra completa do Dono do Meu Coração aí? Tem direitinho? Vamos cantar a música inteira, gente? Que é uma preparaçãozinha aqui para a palavra. Vamos fazer isso? Tá? Então, acho que eu mesmo que estou aqui, vou conduzir aqui, aí vocês cantam junto comigo, para a gente fazer uma declaração bem bonita para Jesus. Vamos fazer juntos isso? Vamos? Tem som aí na frente direitinho? Tem? Vamos junto? Rei do universo, te dou meu louvor, com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só Tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é Te conhecer. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, e não há outro, só Tu és o dono do meu coração, só Tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades supres todas em Jesus, mas nem o ouro e a prata podem satisfazer a sede da minha alma, é a Ti pertencer. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, e não há outro, só Tu és o dono do meu coração, só Tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos Tu tens para mim. Preciso da letra ali, vamos juntos. Vamos juntos agora. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades supres todas em Jesus, mas nem o ouro e a prata podem satisfazer a sede da minha alma, é a Ti. A outra estrofe, por favor. Planos e sonhos Tu tens para mim, eu maravilhado digo eis-me aqui, quero agradar-Te, cumprir Teu querer, caminhando em graça vou obedecer. Agora o refrão. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, e não há outro,
e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o amor tão grande que amou o meu ser. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o amor tão grande que amou o meu ser. O amor tão grande que amou o meu ser. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. Tu és o dono, tu és o dono, só tu és o dono do meu coração. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Muito bem, queridos. Vamos para a palavra de Deus neste 25 de fevereiro de 2024, né, Luiz? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. E hoje pela manhã, antes da leitura da palavra, eu queria fazer uma pequena introdução, muito breve. Para lembrar, todos nós aqui, uma coisa que todos nós precisamos ficar muito atentos. Quanto mais tempo passa nessa nossa caminhada com Jesus, existe uma tendência de nós nos acostumarmos demais com aquilo que a gente vai dizer assim: isso eu já sei, isso eu já ouvi, e a gente vai deixando de prestar atenção na palavra que, segundo a autoridade da mesma, é viva e eficaz. E se ela é viva e eficaz, todas as vezes que nós abrirmos a Bíblia para lermos a palavra, não pode ser apenas um exercício para cumprimento de uma tarefa para você se sentir bem. Tem que ser parte de algo que eu, de fato, assimilo e tomo como: Deus vai falar comigo agora. Deus continua sendo capaz de falar ao meu coração. Então é muito importante que, especialmente assim nos nossos momentos devocionais, e o culto ao Senhor é um momento devocional comunitário, a experiência da comunidade, a experiência comunitária. É muito importante que nós estejamos assim,
muito atentos e a todo momento reconectando, sempre colocando de novo a atenção em tudo que acontece, porque tudo tem o seu valor. Então, Deus sempre tem algo para compartilhar comigo e para compartilhar com você. Então, no capítulo 13 de Mateus, tem um texto aqui, mas antes eu quero orar com você. E já começa daqui o desafio. Sabe, Josi? O Felipe, o William. Normalmente quando tem alguém orando, a gente se perde facinho. Muito fácil. Muito fácil. Eu quero recomendar a você que você, a começar disso, cuide, para que o seu amém não seja apenas uma expressão qualquer, mas seja em unidade com quem orou, uma declaração de fé. Vamos orar juntos? Deus nosso Pai, nós te agradecemos hoje pela manhã, porque neste momento chegou aquela oportunidade de lermos a Tua palavra juntos e de recebermos a exposição da Tua palavra para aplicação devida na nossa vida. Abre o nosso entendimento para que, como fruto, o nosso coração seja aquecido e a nossa vida transformada. Então agora, nós nos unimos como igreja do Senhor, pedindo que a mensagem seja certeira. Para isso, ajuda o mensageiro a entregá-la de forma adequada, Pai. Então abençoa-nos nesta manhã, desde esta casa de oração, indo ao encontro de todo mundo que está conosco aqui e agora, ou quando estiverem, através dos nossos canais. Oramos assim, agradecidos pela Tua boa mão sobre a nossa vida, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diz assim, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. E logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. E Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear e enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhes perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem nem entendem. E assim cumpre-se a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão, quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, porque eles veem, os seus ouvidos, porque eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem
e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Esse momento aqui, só para entrar e sair, é o momento em que Jesus já está rejeitado pelo seu próprio povo. Porque através das autoridades religiosas daqueles dias, se você depois quiser fazer uma leitura anterior, você vai encontrar que, inclusive, acusaram de Jesus de se valer do poder do maligno para operar certas coisas que naqueles dias ele fez em favor de algumas pessoas. Ele foi acusado assim. E é nesse momento que Jesus vai, por exemplo, comentar o seguinte, não é? Que um pecado contra aquilo que é o Espírito Santo de Deus quem está fazendo é um pecado do tipo imperdoável. Olha que coisa grave. Mas o que marca mesmo, e o que eu quero focalizar aqui nessa minha entradinha, é que Jesus ele está, por assim dizer, oficialmente rejeitado pelo seu povo por causa da postura dos líderes religiosos que tinham responsabilidade sobre Israel. Então, é por isso que lá no finalzinho do capítulo 11, Jesus ele vai fazer aquele convite, né? Olha, venham a mim, vocês que estão cansados desse tipo de proposta, de uma proposta religiosa que os sobrecarrega com tanta coisa que, na verdade, não resolve a humanidade de vocês, não transforma, não muda. É só obrigação que não os leva a lugar nenhum. Venham e aprendam comigo, aprendam de mim. E aí, então, vocês serão transformados de verdade, e nessa transformação de vida é que a gente encontra descanso, o verdadeiro descanso que interessa, onde nós, assim, olhamos de novo para a vida, e a gente olha para a vida com uma nova perspectiva, cheios de esperança, porque agora nós entendemos do que nós somos feitos e o quanto nós precisamos de um Salvador chamado Jesus. E é nessa conexão de vida com Jesus que as coisas se refazem na história de qualquer pessoa. E aí Jesus, então, ele passa a falar por parábolas. E as parábolas são histórias onde Jesus usa as coisas do dia a dia das pessoas para comunicar verdades espirituais que mudam a vida da gente de verdade. Então não é uma história qualquer. E aqui, Jesus, ele começa, e não poderia ser diferente, com a parábola do semeador. Porque o que Jesus ele quer enfatizar é a mensagem que Deus tem para compartilhar com todo mundo que quiser ouvi-lo, que a gente chama a mensagem do Evangelho. A boa notícia de Deus para todo mundo que quiser ouvi-la e que com Deus quiser se comprometer na sua vida. E aí então, essa história, ela faz parte daquilo que é o dia a dia da vida daquela multidão que estava ali, Jesus no barco, se afasta um pouquinho, ele aproveita esse cenário para que a sua voz ecoe, e ali ele vai contar algumas histórias. Ele começa com uma história que faz muito parte da vida do
do israelita daqueles dias? Agricultura. Agricultura. Eles estavam acostumados com isso. Muitos deles trabalhavam assim, na roça, por assim dizer. Trabalhavam no campo. Então é algo que eles escutam e conseguem, enquanto Jesus conta uma história, até visualizar assim, né? Eles conseguem imaginar o cenário de alguém com uma bolsa cheia de sementes, né? Andando assim, entre os canteiros e lançando as sementes. Fácil de entender, fácil de visualizar, fácil de alcançar. E aí então Jesus, ele vai dizer que estas sementes, elas caem em 4 tipos de solo. Não é difícil também de alcançar isso. Diz que algumas dessas sementes caem à beira do caminho, porque a gente também vai imaginar, e quando você dá uma olhadinha, pesquisa um pouquinho sobre isso, não precisa muito não, você vai saber que eles não tinham cercas, como, né, por exemplo, ainda a gente está acostumado a ver, as propriedades todas cercadas, né, Érica? Mas não haviam cercas, né? Haviam as plantações todas e trilhas, caminhos, não é verdade? E onde tem gente pisoteando, o chão fica endurecido, você concorda? Todo mundo passa por ali. Então, quando a sementezinha cai ali, a terra não consegue absorvê-la. E Jesus diz que as aves, elas vêm e elas comem esta sementezinha. E esta sementezinha não vai dar em nada. Tem outro tipo de solo, que é o que Jesus vai chamar de solo rochoso, né? Então, isso aqui, só para a gente entender, é bem fácil também. Lá em Israel, né, que a gente tem que conectar com a geografia do lugar. Lá em Israel tem algumas regiões onde você olha para a terra e fala assim, terra boa. Só que tem só um tantinho de terra. Não é nem um tipo de terra que tem muita pedra por cima. Isso daí o agricultor removeria, prepararia, deixaria um negócio bonitinho para plantar. Mas aqui tem uma camada de terra e por baixo tem rocha calcária. Então, quando a semente cai, ela encontra a fofura daquela terra no primeiro momento. Ela germina logo, o negócio vai rendendo. Só que a raiz, ela não consegue se aprofundar. E é por isso que Jesus diz que quando vem o sol quente, queima essa plantinha que parecia protuberante, parecia que ia. Estava bonitona, mas de repente secou, mingou, também não deu em nada. Está sem raiz, não tem como expandir. E aí Jesus vai falar que o terceiro tipo, eu sei que vocês já leram comigo, nós já lemos juntos, mas me permita apenas aqui como parte da minha palavra, vai falar sobre a semente que caiu, onde tinha erva daninha. O seu Chico, que conhece tudo de plantação e um pouco mais, sabe que a erva daninha, normalmente, ela é natural, é o habitat dela ali. Então, o que você plantar onde tem erva daninha, vai ser difícil da planta vingar, porque a erva daninha já está ali. Ela vai matar a plantinha que quer crescer no meio dela. E essa semente que cai nesse lugar, também não vai alcançar o seu objetivo, que é de germinar, crescer e frutificar. Muito bem. E Jesus vai falar de um quarto tipo de solo, que daqui a pouquinho a gente toca nele. Então, o que a gente precisa prestar atenção é que Jesus está tentando chamar a nossa atenção sobre o estado de coisas em nós. Daí o tema da mensagem, como está o seu coração? Gente, porque terra é terra. Terra é terra. E toda terra preparada tem o seu potencial. Agora, a terra que você não prepara, ela fica inadequada. Não vai alcançar o objetivo, que é o de acolher a semente e chegar a dar fruto.
E a palavra que Jesus prega aqui para a gente, a palavra que Jesus ensina e depois explica para os seus, tem a ver com o nosso coração. Fica claro aqui no texto que Jesus, ele está falando de algo que é lançado no coração da gente. Fica claro para você só de ler o texto? Ficou claro para você só de ler o texto? E aí eu convido você como lição de casa depois, Mariel. Você pode fazer com o Felipe essa tarefa, inclusive, assim como um casal romântico, lendo a palavra de Deus e orando juntos, né? O que vocês devem fazer depois? Irem para Marcos capítulo 4 e para Lucas capítulo 8, onde você vai encontrar o mesmo registro de Mateus capítulo 13. E o que a gente vai descobrir com Marcos? Que os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: explica para a gente. Melhor coisa que tem é quando a gente não entende uma coisa, a gente pede para quem pode explicar para a gente entender direito. Não se conforme com algo que você não entenda. Pergunte para quem pode te ajudar. E é claro, foram perguntar para Jesus: dá para o Senhor explicar para a gente? E o Lucas, quando ele oferece a explicação que Jesus deu, ele vai destacar que essa semente é a própria palavra de Deus. Então a gente pode dizer assim, pastor Fábio, que esta semente é a divina palavra. Ou a gente vai dizer que ela é a divina semente, é a palavra de Deus. E o que fica claro aqui, para a gente perceber, é que este solo de chão batido, o primeiro tipo de terra onde cai a semente, que não acolhe a semente, acontece o seguinte: as aves vêm e comem. E tanto Mateus como o Lucas, ele vai deixar isso bem claro, é o maligno que vem. Olha que coisa. O maligno vem e toma aquela semente, come aquela palavra, rouba aquilo que está sendo dito, para que a pessoa não creia e não seja salva. Vocês estão entendendo com o que é que a gente está lidando? Vocês estão entendendo por que é que quando, por exemplo, eu comentei com vocês, gente, o nosso problema é que a gente fica acostumado a ouvir, e a gente acha que não tem mais nada para aprender. Você está entendendo que nós temos um inimigo real, que dependendo de como estiver o nosso coração, ele virá e ele vai comer aquilo que era para te alimentar? Ele vai comer aquilo que era para você acolher com o seu coração? Que era para frutificar através da sua vida? Então, isso é sério. E perceba que o texto é tão declarado, especialmente quando Lucas explica o que Jesus disse a respeito, que o diabo pega para que a pessoa não creia e a pessoa não seja salva. Não tem salvação. A maior tragédia de qualquer pessoa. E esse lado do evangelho a gente precisa seguir dizendo. Porque a gente também não pode esquecer. O inferno é de verdade. Você sabia? É de verdade. E a gente não pode esquecer isso. A maior tragédia é a gente passar por aqui, tendo entrado por conta do pecado, separados de Deus, e isso ser consolidado na nossa história, por uma vida que não levou Jesus em conta, e que não se comprometeu com Ele enquanto havia tempo.
O coração endurecido, o coração insensível, é aquele que segue dizendo não para Deus. Segue dizendo não para Deus. Uma aplicação para mim e para você é que, por qualquer motivo, a gente precisa prestar atenção. Como está seu coração? Será que ele se tornou assim? Isso é uma coisa que a gente não pode descuidar. Por isso que a palavra de Deus, ela não pode ser assim, um ambiente qualquer. A gente tem que levar a sério. Nós que estamos aqui, e você que está em casa, hoje, aqui, agora, ou quando você estiver e me escutar, veja que Jesus, ele vai dizer assim, no versículo 9, quem é capaz de me ouvir, então ponha nisso a sua atenção. Você está escutando o que eu estou dizendo para você? Então preste atenção. Considere isso com muito carinho, com muito cuidado, seja zeloso, faça uma avaliação pessoal, aplique isso na sua vida e não saia da minha presença escutando a palavra de Deus do jeito que você chegou e que você percebeu, meu coração está assim. Porque nesse estado de coisas, a palavra ela é tomada de você, roubada de você. E aquilo que você precisa para querer e para ser salvo deste estado de coisas, não vai acontecer. Porque daí tem esse lado para mim e para você. Pastor, então, mas está falando da semente que não foi acolhida, do coração insensível, da pessoa que não quer nada com Deus, não quer ouvir, permanecem assim, então não vai crer, não vai ser salvo. Perfeito. Agora, será que não dá para a gente aplicar também na nossa vida? Que quando o nosso coração fica endurecido, vamos subsidiariamente fazer esta aplicação para a gente? Estamos no Senhor, coração endureceu, nós estamos numa situação que a gente precisa ser resgatado daquele estado de coisas, que é um momento ruim, um momento difícil, e a palavra vem, mas ela não consegue encontrar lugar no nosso coração. Não tem como renovar a fé, confiar de novo. E não tem como a gente ser salvo desse estado de coisas em que nós nos encontramos. Então aqui, como está o seu coração? Porque se porventura qualquer de nós aqui se identificar com esse estado de coisas, comece a clamar agora. Comece a clamar agora. E preste atenção que a conversa que nós estamos tendo aqui é o socorro de Deus que vem para você hoje de manhã. E agradeça por isso. Agradeça por isso. Mas tem essa outra situação que é aquele solo, aquela terra, aquele coração, onde não gera raiz. E aí diz que quando não tem raiz, o que é que acontece? Tem entusiasmo, tem emoção, tem uma alegria provisória. E assim, gente, permitam-me dizer, eu respeito e reconheço que somente Jesus é quem dá uns para apóstolos / missionários, hoje em dia, profetas, evangelistas, pastores, mestres. É Ele quem faz isso. Então, eu admiro demais o ministério de muitos evangelistas dos nossos dias, que têm penetração na sociedade e comunicam Jesus assim, e as pessoas, elas se envolvem com aquilo. Mas todo mundo que uma vez evangelizado está, pastoreado precisa ser. Precisa criar raízes. Nós não podemos viver
só de motivação. Porque a vida não será um mar de rosas, expressão nossa aqui no Brasil. Nós não seremos felizes todo o tempo. Nós não estamos blindados, absolutamente blindados, como contra todo e qualquer tipo de problema. A vida não é assim. Você já descobriu isso? Aliás, o nosso Senhor, Ele afirma categoricamente, olha, no mundo vocês passarão por aflições, e o melhor que vocês podem fazer é ter bom ânimo. E aqui a palavra de Deus vai dizer para a gente, que esse entusiasmo, e dependendo do tipo de mensagem que a pessoa ela gosta de ouvir, ela só vai procurar aquilo. Preste atenção no que seu pastor está dizendo. Se você só busca um tipo de mensagem, você vai ser apenas um entusiasta. E atenção, Jesus ele diz que se não fixar raízes, não vai durar muito. Assim que vierem os problemas, ou a perseguição por causa da mensagem. Você entende isso? Problema da vida, não preciso nem explicar. E eles vêm, e eles chegam. Desculpe dizer, pastor, mas você não ajuda também. Não, ajudo sim. Você tem que entender do que a vida é feita, meu querido. Tempestades, lutas, enfermidades, situações, perdas. A vida é assim, se você não tiver raiz, não vai durar aquilo que você, um dia, com muito entusiasmo, declarou que você tinha com Jesus. Não vai durar. E perseguição por causa da mensagem. Porque quando a gente se organiza na nossa vida, a partir do que a gente tem com Jesus, algumas coisas em nós sofrem uma metanoia, sofrem uma mudança, sofrem uma transformação. E não se permitam fazer ou seguir fazendo tudo como todo mundo faz. O seu chamado é diferente, diz Paulo apóstolo, à igreja de Roma no capítulo 12, versículo 2. Antes, vocês precisam se deixar transformar no seu entendimento, para que então vocês possam experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, cuidado, numa outra proposta de tradução, com a cultura dentro da qual vocês vivem o seu dia a dia, porque ela vai tentar puxar vocês para baixo. Vai tentar puxar vocês para baixo e vai impedir vocês de pensarem tudo o que vocês poderiam pensar sobre a vida, recebendo as lentes que Deus quer dar do céu para você, por seu Espírito que vem morar na sua vida, que derrama, que mistura a vida de Jesus com você. Então, Jesus está dizendo que o coração endurecido é alvo fácil do maligno. A semente não penetra. Se não tem a palavra implantada, não tem como reagir em fé. E se não tem confiança, não tem salvação. O coração entusiasta, mas que não aprofunda as suas raízes. O que é não aprofundar as raízes para você? Você tem que saber fazer uma leitura disso. Tem que aprofundar raízes, gente. Aquelas coisas que a gente sempre está dizendo, porque a gente também segue fazendo. Segue fazendo. Vida devocional, leitura e oração pessoal. Para os casados, casal junto. Opa! Vida de comunidade. Vir para a igreja, para a gente cultuar junto, para a gente ser ajudado assim mutuamente
por todo um momento cultico de gente que está servindo, de gente que está comunicando, pequenos grupos, estudos bíblicos. Amanhã tem o encontro delas, sexta-feira teve o encontro deles com Deus. Toda a igreja está convidada para voltar amanhã às 7h30. Todo mundo. São momentos assim que querem ser instrumentos na mão de Deus para manter a nossa sobriedade, para nós irmos fixando raízes. Porque senão o problema vai chegar e você vai fazer uma leitura equivocada de Deus, dependendo do tipo de mensagem que alcançou você, ou daquilo que você só se presta a ouvir. Todo o evangelho precisa ser anunciado, e eu e você precisamos nos abrir para aprender todo o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já entendeu que Ele te ama? Então Ele te ama tanto que Ele se importa você não permaneça sendo quem você é. E enquanto não acontecer na gente essa coisa assim, de eu me enxergar em humildade diante de Deus e falar, eu sou um pobre pecador, cego, nu, eu preciso da vida de Deus sendo misturada com a minha vida. Enquanto não acontece isso, não tem arrependimento. Enquanto a nossa consciência, ela não é expandida, tem que expandir a consciência. A gente não vai ter raiz, gente. E enquanto a gente não alcançar o que foi que Deus fez por nós, vai vir problema e vai vir perseguição por causa da nossa fé, que a gente vai ser alvo de escárnio, a gente vai ser alvo de zombaria, a gente vai ser alvo de perseguição, e muitas vezes desde dentro das nossas casas, da nossa própria família, vai acontecer. Se você não tiver raiz, não vai vingar. Mas Jesus ainda vai dizer que tem um tipo de coração que é o que está ligado a ervas daninhas. E eu vou chamar esse coração de mundano. E aí então, eu quero que você também possa prestar atenção no que João, na sua primeira carta, diz para a gente no capítulo de número 2, os versículos de 15 a 17. Preste atenção nisso, por favor. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. 1 de João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. É claro isso? Eu não tenho como dar uma ajeitada naquilo que está declarado. Não posso fazer isso. Não dá para amenizar. Pois, quando amam o mundo, o amor do Pai não está, é uma coisa ou outra. Eu quero Jesus. E tem gente que quer muito Jesus, mas não abre a mão do mundo. Não vai dar bom. Deus, por sua palavra, Ele esclarece. Não vai vingar. O coração, a semente lançada, ela não consegue crescer, porque as ervas daninhas estão ali. E isso é uma escolha minha, uma escolha sua, de deixar ali as ervas daninhas. E aí vem o texto e diz assim, porque o mundo oferece apenas o nosso estilo de vida. O que é mundo, pastor? É a maneira como a gente se organiza como gente neste mundo, na sociedade, é isso, é simples. Tem a ver com estilo de vida. Então me diga se isso aqui não é verdade. O desejo intenso por prazer físico, sim ou não? Sim ou não, gente? O desejo intenso por tudo que vemos, sim ou não? Que tem gente que vive para ter, para poder se sentir melhor. Sabe quando que vai se sentir pleno? Nunca.
porque nunca vai bastar. E em terceiro lugar, e o orgulho das nossas realizações e bens. Percebe? Porque o mundo é um mundo competitivo, de predadores. Sai da frente que eu estou passando. E por isso que a gente deleta. Por isso que a gente exclui. Por isso que a gente cancela. É por isso, é assim. Isso aparece nas escolhas que a gente toma em relação aos nossos relacionamentos e nos problemas que a gente vivencia uns com os outros. A gente faz isso de boa, assim, a gente está acostumado a fazer dessa maneira. Porque nós somos gente pecadora. E Jesus, ele está dizendo aqui, olha, que onde tem erva daninha, a mensagem da palavra vai ser sufocada pelas preocupações desta vida e pela sedução da riqueza. A gente está ocupado demais cuidando dos nossos interesses para a gente fazer a vontade de Deus, pessoal. Tenho mais o que fazer, pastor. Tenho mais o que fazer, Senhor. Tenho mais o que fazer, estou muito ocupado demais. Para me permitir moldar, para me permitir servir, para me permitir ser o tipo de gente que o Senhor quer. É uma mensagem clara que a gente transmite. Eu quero muito Jesus, mas eu não abro mão. Jesus está dizendo claramente, não vai vingar. Não vai vingar. Não é uma tragédia humana, gente? Sim ou não? Então, assim, para mim e para você, para todos nós aqui, eu nunca prego para você. Isso aqui antes eu ouvi. E nesse caminho, lembra da mensagem da semana passada, em Tito? Eu tenho uma sequenciazinha assim, nós estamos num momento discipulador, de formação discipular, da gente pensar a nossa vida. Tem um projetozinho de pregação para a gente seguir fazendo. Por isso hoje esta palavra. Então o que a gente precisa parar para pensar? Como é que está o nosso coração? Ele está embrutecido? Foi só entusiasmo? Ou a gente quer Jesus, mas não abre a mão do mundo? Como está o seu coração? Porque Jesus está dizendo que em nenhum desses casos, o fruto, que é o que interessa, ele será produzido. Presta atenção uma coisa. O que interessa para Deus é dar fruto. Porque é isso que vai fazer diferença para você. É isso que vai fazer diferença para quem você conhece. É a única coisa que interessa, dar frutos. Não fostes vós quem me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi. Quantos são escolhidos de Deus aqui? Se você é, levante a sua mão. Se você não sabe, peça misericórdia hoje e fale, Senhor, a tua misericórdia me alcança hoje. E hoje eu creio que eu entro nessa família, a família da fé. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Antes, eu vos escolhi para que vocês possam ir e dar muito fruto. Diga para quem está ao seu lado, muito fruto. Muito fruto. Não é dar só fruto, dar qualquer fruto, é dar muito fruto. Dar muito fruto. É por isso que Jesus ele vai dizer para a gente aqui o seguinte: tem uma terra boa. Tem uma terra boa. E quando a semente cai nessa terra, o negócio vinga, dá a 30, dá a 60 e dá 100 vezes mais do que a quantidade de semente que caiu. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós aqui, nós somos todos iguais. Como eu disse, terra é terra, gente é gente. O que é que nós temos? Condicionamentos diferentes. Onde você cresceu, onde você viveu, as bagagens que você carrega, as experiências que você teve, algumas que ajudaram, outras que estorvaram muito.
O que muda é o condicionamento. É o condicionamento. Mas nós somos todos iguais. Sabe qual que é a boa notícia aqui? É que tem a tal da terra boa. E sabe qual que é a boa notícia? Que não há um tipo de terra ruim que Deus não possa pôr a mão e transformar em terra boa. Transformar em terra boa. Há uma revelação, há uma descoberta, mas há uma proposta do céu para transformar a terra que é ruim em terra boa. E uma coisa, vai dar certo, vai vingar, vai frutificar. Mas a quanto eu vou frutificar? Gente, alguns de nós vão frutificar 30. Outros de nós vão frutificar 60. Outros de nós vão frutificar 100 vezes mais do que o que foi lançado. Mas nenhum é melhor do que o outro. Cada um vai frutificar na medida da sua característica, na medida da sua formatação, na medida daquilo que é propósito de Deus. Mas o que a gente não pode permitir é que o estado do nosso coração seja embrutecido. Que o estado do nosso coração seja um ambiente apenas entusiástico, que não sabe lidar com o problema e nem com a perseguição, porque não cuidou para ter com Jesus tudo o que precisava. E o nosso coração não pode ser um coração mundano, que quer Jesus, mas que não abre a mão do mundo. Uma decisão tem que ser tomada, e a única plausível, que nos tira da tragédia para um ambiente de vida e de salvação, é dizer: toca a minha vida, eis a minha vida, remexe a minha vida, faz o que for preciso, mas que o meu coração seja terra boa, que vai acolher a divina semente, porque eu quero dar muito fruto nas mãos do Senhor. Essa é a salvação que nós precisamos. Hoje pela manhã aqui, os nossos meninos vão cantar aqui uma canção. Enquanto eles vão cantando esta canção, eu desejo muito que para a nossa oração logo a seguir, eu desejo muito que eu e você, nós possamos nos colocar diante de Deus nesse momento. Agora é a hora da resposta que só você pode dar. E essa resposta é uma resposta que envolve quebrantamento, que envolve um enfrentamento pessoal. Se você prefere, você pode vir aqui. Este lugar não é mais sagrado do que aí, mas é uma oportunidade, quem sabe, de você chegar. Se você quiser transformar esse espaço no seu altar particular de falar com Deus. Talvez você queira se ajoelhar aí, ou talvez você diga: pastor, não consigo me ajoelhar, mas eu quero aqui sentadinho mesmo, porque eu entendi tudo e eu preciso dar uma resposta de fé para aquilo que eu ouvi hoje. Como está o seu coração? Deus sabe. Mas quando a palavra é pregada, Ele espera que você enxergue, e que você confesse, e que você declare, e que você dê uma resposta. Não fique sem dar uma, estão comigo? Não fique sem dar uma resposta hoje de manhã. Você que está em casa também. Nós ainda não terminamos aqui. Uma unção de Deus quer vir. Amém. É a presença dEle restauradora, a presença libertadora. Algumas coisas na nossa vida são cadeias espirituais que têm que ser rompidas. E esse é o momento quando a gente se une ao que Deus já disse Ele quer fazer. Vou repetir. Esse é o momento em que você pode se unir ao que Deus está dizendo: deixa eu fazer em você, para poder fazer mais de você, para poder fazer mais através de você. Eu quero que você dê muito fruto, muito fruto. Como está o seu coração? Vamos lidar com isso nesse momento, agora em oração. Vamos cantar e vamos orar. Toma-me, rendido estou aos
aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo o que tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. E os momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos a ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Escuta hoje pela manhã, Senhor, a nossa oração, a oração que fazemos neste lugar, que nós queremos reconhecer o cuidado que o Senhor tem tido com a gente, sempre enviando a Tua palavra, naquilo que um dia foi repartido com quem veio antes da gente, e que teve o privilégio de ouvir do Senhor coisas assim, e de parar para pensar a sua vida, e de considerar o estado do seu coração, esse ambiente onde o Senhor quer estar, onde o Senhor quer reinar, o tipo de solo que o Senhor quer tocar,
para transformar em terra boa. Eu e os meus irmãos aqui, nós estamos aqui, Senhor, ó Eterno, dizendo: trabalha a terra do nosso coração. Ó Deus, toca-nos hoje pela manhã, onde houver dureza, que o Senhor possa revolver, que o Senhor possa preparar, para se tornar uma terra boa, que acolhe a divina semente. Onde faltarem raízes profundas, que o Senhor, por seu Espírito, hoje nos abrindo entendimento, o Senhor agora nos ajude, nos conduza. Nós decidimos que nós aprofundaremos as nossas raízes. O Senhor transforma esse estado de coisas na nossa vida, onde, Senhor, há um ânimo dobre, uma mente dividida entre Jesus e os cuidados próprios da vida e as realizações próprias do ser gente neste mundo. Nós que estamos seduzidos e tão atraídos por tantas coisas, nós não queremos que o nosso coração ele permaneça sendo do tipo mundano. Nós somos chamados para ser, ó Deus, o povo que é reconhecido a partir de um compromisso com a proposta do céu para a vida da gente. Somos o povo que clama: venha o teu reino e que se faça a tua vontade. Eis-nos aqui, Senhor, com o nosso coração diante do Senhor, para o Senhor tocar e transformar, e seguir lançando a preciosa semente, seguir lançando a divina semente. E dessa maneira, Senhor, ó Deus, nos salvando, nos resgatando, porque nós queremos desfrutar desta vida com qualidade de eterna desde agora, enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós somos este povo que o Senhor tem chamado para ser teu, e nós nos rendemos hoje pela manhã, mais uma vez, a este chamado, a esta nossa vocação, de sermos gente que anda com Jesus. Glorifica o teu nome na nossa história, glorifica o teu nome na vida desta igreja, glorifica o teu nome em nós e através de nós. Então, para isso nós nos consagramos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e como igreja vamos dizer juntos: amém, amém e amém. Eu queria só perguntar para qualquer pessoa que está aqui, talvez qualquer de vocês que está aqui não tenha tido ainda na sua vida, na sua história, na sua jornada até hoje aqui, uma oportunidade de poder fazer uma declaração de fé em Jesus Cristo. Uma declaração de fé em Jesus Cristo. Ou talvez esta oportunidade um dia se abriu para você e você deixou passar. Mas hoje quer ser o dia da sua salvação. Hoje quer ser o dia da grande vitória que alcança você desde o céu. Então eu quero dar essa oportunidade para qualquer pessoa. Eu não sei, não é? Muita gente aqui eu não tive a oportunidade, o prazer de me sentar para conversar ainda. Se alguém que até hoje aqui ainda não fez a sua declaração de fé em Jesus Cristo, e você quer fazer isso agora, aí onde você está, levante a sua mão e diga: pastor, eu preciso, eu quero, eu decido fazer isso hoje pela manhã. Eu quero declarar a minha fé em Jesus Cristo. Levante a sua mão, para que eu possa orar com você, para que eu possa orar por você. Tem alguém que gostaria de fazer isso? Todos que estão aqui já têm esta decisão no Senhor? Então nós vamos descansar nesta decisão, e que o momento que nós estivermos juntos aqui te favoreça
para a sequência da sua jornada em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé para que a gente possa nos despedirmos aqui em oração. Deixa eu perguntar: de quantos Satanás vai roubar a palavra? Ai, que bom. Não vai acontecer com você, não vai acontecer conosco. Glória a Deus por isso, né, Luiz? Glória a Deus. Abra suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Até amanhã à noite. Deus abençoe, uma boa semana. Aplauda Jesus.